5 pessoas comuns aceitaram participar de brincadeiras que pareciam inofensivas, mas que ultrapassaram todos os limites de segurança. Em poucos minutos, o que era risada se transformou em tragédia irreversível. Número 1. A máscara que virou sentença de morte. Era o dia 15 de agosto de 2016, em uma oficina mecânica localizada na cidade de Phoenix, no estado do Arizona. Já no fim da tarde, o movimento havia diminuído drasticamente e a maioria dos funcionários tinha encerrado o expediente. O calor do dia permanecia preso dentro do galpão de concreto, criando um ambiente abafado e desconfortável. Foi nesse cenário que Kyle Ramírez, então com 22 anos, permanecia no local. Ele trabalhava naquela oficina havia pouco menos de um ano e ainda estava em fase de aprendizado. Kyle realizava tarefas consideradas básicas, como limpeza geral, detalhamento de veículos e organização do espaço. Ele ainda estava se adaptando à rotina da funilaria e seguia as orientações dos colegas mais experientes. Segundo os outros funcionários, Kyle era uma pessoa extremamente quieta, cooperativa e que evitava qualquer tipo de confronto. Ele não costumava questionar ordens e quase sempre concordava com sugestões feitas por outros. Kyle raramente ficava após o horário de trabalho e não tinha o hábito de socializar com o restante da equipe. Ele chegava, fazia suas tarefas e ia embora. Naquela terça-feira, durante o intervalo para o almoço, Carlos Mendes se aproximou dele. Carlos também estava no início dos seus 20 anos e trabalhava no setor de funilaria da oficina. Entre os colegas, Carlos era conhecido por gostar de atenção. Ele frequentemente gravava vídeos curtos dentro do local de trabalho e publicava nas redes sociais. Muitos desses vídeos envolviam experimentos improvisados com materiais encontrados na própria oficina, sempre com o objetivo de chamar atenção online. Naquele dia, Carlos mostrou a Caio um vídeo em que uma máscara facial branca era retirada inteira do rosto de uma pessoa, revelando a pele lisa por baixo. Ele apresentou aquilo como uma pegadinha simples, divertida e aparentemente inofensiva. Carlos explicou que a ideia renderia um bom vídeo de surpresa de aniversário para alguém com quem Caio havia começado a se relacionar recentemente. Segundo ele, o produto havia sido comprado pela internet por $40 e era totalmente seguro. Carlos descreveu a substância como algo semelhante às máscaras cosméticas comuns, vendidas em lojas de produtos de beleza. Caio demonstrou hesitação desde o início. Ele deixou claro que não tinha interesse em modas de redes sociais e não se sentia confortável participando desse tipo de conteúdo. Mesmo assim, Carlos continuou insistindo. Ele minimizou qualquer possibilidade de risco, garantiu repetidas vezes que tudo era seguro e reforçou o quanto o processo seria simples e rápido. Após várias tentativas de convencimento e inúmeras garantias de segurança, Caio acabou concordando em ficar depois do expediente. Às 6 horas da tarde, com a oficina completamente vazia, Carlos posicionou o celular em um tripé a alguns metros de distância para gravar tudo. Caio amarrou uma bandana vermelha sobre os olhos e sentou-se em uma cadeira dobrável de metal próxima à área de trabalho. Carlos então trouxe um pequeno recipiente plástico contendo uma pasta branca espessa. Sem equipamentos de proteção, ele começou a aplicar a substância diretamente no rosto de Caio. No início, a sensação era apenas fria, enquanto o material era espalhado pela testa, pelas bochechas e pelo queixo. Em seguida, Carlos aplicou a pasta ao redor do nariz e da boca, deixando apenas pequenas aberturas para a respiração. Em poucos minutos, a substância começou a aquecer e endurecer. Caio percebeu rapidamente que respirar pelo nariz estava ficando cada vez mais difícil, à medida que o material se tornava rígido e estreitava as passagens de ar. Quando tentou respirar pela boca, Caio notou que o composto já havia começado a endurecer ali também, se contraindo sobre os lábios e o maxilar. Sua respiração se tornou rasa, irregular e forçada.
Mesmo assim, Carlos continuou filmando, tratando a situação como parte da brincadeira. Kyle se levantou em pânico e tentou puxar o material endurecido com as mãos, mas suas unhas apenas escorregavam pela superfície lisa, sem encontrar uma borda para puxar. A substância havia se solidificado em camadas rígidas que pressionavam diretamente o nariz e a boca, bloqueando severamente a passagem de ar. Desorientado, Kyle tropeçou para trás, derrubando uma caixa de ferramentas e espalhando objetos pelo chão. Seus movimentos ficaram cada vez mais descoordenados. Só então Carlos se aproximou e tentou remover o material manualmente. A crosta endurecida rachava de forma irregular, mas não se soltava. O composto havia secado muito mais rápido do que o esperado, formando um selo rígido impossível de remover com as mãos. Kyle caiu de joelhos enquanto sua respiração ficava cada vez mais fraca e irregular. Após várias tentativas fracassadas, os serviços de emergência foram acionados. Os paramédicos chegaram cerca de 12 minutos depois e encontraram Kyle inconsciente. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde a máscara foi completamente removida. Exames confirmaram uma lesão cerebral hipóxica grave, causada pela falta prolongada de oxigênio. Kyle morreu 3 dias depois, sem nunca recuperar a consciência. A investigação revelou que Carlos havia usado massa automotiva misturada com um agente endurecedor e não um produto cosmético. Imagens recuperadas do celular de Carlos mostravam toda a preparação e a aplicação do material. Carlos Mendes foi acusado de homicídio culposo e condenado a 6 anos de prisão. Em Fênix, uma falsa máscara de beleza acabou se transformando em uma armadilha mortal. Número 2. A queda da confiança em Detroit. Era o dia 18 de março de 2017. Em Detroit, no estado de Michigan, a noite caía com temperaturas próximas de 1 grau positivo, sob um céu encoberto. No lado leste da cidade, um antigo armazém abandonado permanecia vazio havia anos. Seu interior de concreto estava ainda mais frio do que o ambiente externo. Jennifer Walsh, de 22 anos, era mãe solo e trabalhava no turno da noite em um posto de gasolina que funcionava 24 horas por dia. Ela estava naquele emprego havia 8 meses e dependia dele para sustentar sua filha pequena, Lily. Jennifer era reservada, mantinha-se na maior parte do tempo sozinha e não possuía carro, dependendo de 2 ônibus para ir e voltar do trabalho todas as noites. Naquela noite de sábado, durante o expediente, Jennifer recebeu a visita inesperada do primo, Kyle Walsh. Ele chegou acompanhado de 2 amigos, Trevor e Devon. Kyle tinha 24 anos, trabalhava ocasionalmente na construção civil e estava desempregado havia cerca de 3 semanas. Ele enfrentava a possibilidade real de despejo do apartamento onde morava. Na semana anterior, Kyle havia pedido dinheiro emprestado a Jennifer, mas ela recusou, explicando que mal conseguia pagar as próprias contas. Kyle sempre achou Jennifer ingênua e fácil de convencer. Naquela noite, ele apresentou uma ideia que descreveu como um desafio viral de confiança para redes sociais. Jennifer tinha pouquíssima familiaridade com tendências da internet. Kyle explicou que o vídeo poderia chamar atenção e gerar visibilidade. O plano consistia em Jennifer subir em uma plataforma com aproximadamente 3,5 metros de altura e cair de costas, confiando que Kyle e os amigos amorteceriam a queda com colchões posicionados no chão. Desde o início, Jennifer demonstrou desconforto. Ela tinha medo de altura e achava a ideia arriscada. Mesmo assim, Kyle continuou insistindo, afirmando que desafios semelhantes eram comuns e seguros. Trevor e Devon reforçaram a história, dizendo que vídeos desse tipo costumavam fazer sucesso. Após encerrar o turno, por volta das 11 horas da noite, Jennifer acabou concordando. Os 3 homens a levaram de carro por cerca de 15 minutos até um armazém abandonado no lado leste da cidade.
Lá dentro, Kyle mostrou uma antiga plataforma de carga, usada anos antes para caminhões. No chão, havia alguns colchões velhos e desgastados, posicionados sobre o concreto. Eles estavam rasgados, mofados e claramente inadequados para amortecer uma queda daquela altura. Mesmo assim, Kyle garantiu repetidas vezes que tudo estava seguro. Jennifer subiu até a plataforma usando uma escada metálica enferrujada. O ambiente estava escuro, frio e cheio de entulho. Ela podia ver claramente que os colchões não ofereciam proteção suficiente, mas Kyle continuou tranquilizando-a. Antes da queda, Kyle ajustou a posição dos colchões, não por segurança, mas para melhorar o enquadramento das câmeras. Isso reduziu ainda mais a proteção em parte da área de impacto. Ele pediu que Jennifer ficasse na beira da plataforma, de costas para o vazio, e simplesmente se deixasse cair. Confiando no primo, Jennifer caiu para trás. Ela errou parte da área coberta pelos colchões e bateu a cabeça diretamente no concreto, enquanto as pernas atingiram a borda de um dos colchões. Jennifer perdeu a consciência imediatamente. Kyle, Trevor e Devon correram até ela. Jennifer não respondia e apresentava sinais claros de trauma grave. Trevor ligou para os serviços de emergência, enquanto Kyle tentava reposicionar os colchões. Os paramédicos chegaram cerca de 8 minutos depois e declararam Jennifer morta no local, vítima de traumatismo craniano grave causado pela queda. Imagens recuperadas dos celulares mostraram Kyle ajustando os colchões pouco antes da queda. Kyle Walsh foi condenado a 12 anos de prisão por homicídio culposo. Trevor e Devon foram condenados por imprudência, recebendo 4 anos de prisão cada. Em Detroit, a confiança foi transformada em uma arma mortal. Número 3. Quando a ciência virou entretenimento mortal. Era o dia 22 de julho de 2018, em uma tarde quente no Riverside Park, localizado na cidade de Riverside, na Califórnia. O parque estava cheio de famílias aproveitando o clima de verão, ocupando mesas de piquenique e bancos sob áreas sombreadas, enquanto o calor se acumulava nas passarelas de concreto. Andrew Naguan tinha 17 anos e cursava o penúltimo ano do ensino médio. Ele era conhecido por seu interesse profundo em química e foguetes, participando ativamente do clube de ciências da escola. Andrew passava grande parte do tempo estudando sozinho, lendo livros técnicos e assistindo a vídeos educativos. Embora alguns colegas achassem seu entusiasmo excessivo, muitos respeitavam seu conhecimento e frequentemente pediam ajuda com tarefas escolares. Andrew morava em um pequeno apartamento com os pais, que trabalhavam em uma fábrica local de eletrônicos. Ambos saíam para o trabalho antes de Andrew acordar e voltavam para casa depois que ele já havia ido dormir. Sozinho na maior parte do tempo, Andrew sonhava em cursar engenharia química na faculdade, embora soubesse que a situação financeira da família tornava esse plano difícil. Naquela tarde, Andrew foi abordado por Hunter Miller, um aluno mais velho da escola com quem nunca havia conversado antes. Hunter mantinha um pequeno canal no YouTube focado em experimentos e desafios chamativos, com pouco mais de 5.000 inscritos. Seu canal vinha perdendo visualizações, e ele procurava desesperadamente por ideias que chamassem atenção. Hunter explicou que estava gravando um vídeo de experimento científico e disse que precisava da ajuda de alguém realmente inteligente em química. Ele afirmou ter ouvido falar do conhecimento de Andrew e disse que suas explicações tornariam o vídeo mais interessante e confiável. Andrew nunca havia sido convidado para algo assim antes e se sentiu valorizado. A ideia envolvia selar materiais reativos dentro de uma garrafa plástica de 2 litros, para demonstrar o acúmulo de pressão. Logo no início, Andrew alertou que certas combinações químicas poderiam se tornar perigosas quando confinadas.
Ele explicou que a produção de gases em um recipiente fechado poderia aumentar de forma rápida e imprevisível. Hunter ouviu os avisos, mas minimizou os riscos. Ele incentivou Andrew a continuar, ajustando o experimento para torná-lo mais visualmente impactante. À medida que a reação avançava, Andrew começou a demonstrar desconforto crescente. A garrafa começou a aquecer mais rápido do que o esperado, e sons sutis de pressão escapando começaram a surgir. Andrew reconheceu esses sinais como extremamente perigosos e sugeriu interromper o experimento imediatamente. Hunter ignorou o alerta, afirmando que aquela reação era exatamente o que tornaria o vídeo interessante. Ele incentivou Andrew a continuar segurando a garrafa para que tudo ficasse bem visível na gravação. Andrew tentou reduzir o risco manuseando a garrafa com cuidado e tentando desacelerar a reação, mas a pressão interna continuou aumentando. As paredes da garrafa começaram a se deformar levemente, um sinal claro de falha iminente. Andrew alertou novamente que a garrafa poderia romper a qualquer momento e sugeriu que se afastassem. Hunter continuou filmando e pediu que Andrew permanecesse segurando a garrafa. Em poucos segundos, a pressão atingiu um ponto crítico. Sem qualquer aviso adicional, a garrafa explodiu violentamente nas mãos de Andrew, lançando fragmentos de plástico e líquido em alta velocidade. Andrew caiu imediatamente no chão. Ele sofreu ferimentos graves por impacto e perfuração no rosto, no pescoço e na parte superior do tórax. O sangue se espalhou rapidamente enquanto ele perdia a consciência em questão de segundos. Hunter ficou paralisado por um momento antes de ligar para os serviços de emergência. Os paramédicos chegaram cerca de 6 minutos depois e encontraram Andrew inconsciente, com ferimentos catastróficos compatíveis com a explosão de um recipiente pressurizado. Apesar das tentativas de reanimação, Andrew foi declarado morto no local. A causa da morte foi trauma fatal provocado pela explosão. Investigadores recuperaram imagens apagadas do celular de Hunter, que mostravam todo o processo do experimento. Os vídeos registravam os avisos repetidos de Andrew e a insistência de Hunter em continuar para garantir um vídeo mais chamativo. Hunter foi acusado em tribunal juvenil por homicídio culposo e recebeu pena de detenção até completar 21 anos, o máximo permitido. Número 4. O elevador transformado em arma. Era o dia 12 de novembro de 2015, dentro de um complexo de escritórios no centro de Cleveland, no estado de Ohio. Após o horário comercial, o prédio ficava praticamente vazio, com apenas seguranças e equipes de limpeza circulando pelos corredores silenciosos. Kieran Moss tinha 24 anos e trabalhava como zelador no turno da noite. Ele estava naquele emprego havia 6 meses, usando o salário para pagar empréstimos estudantis enquanto cursava contabilidade online. A maior parte do dinheiro que ganhava era enviada para ajudar sua mãe doente, que vivia na Coreia. Kieran era extremamente reservado. Ele não tinha amigos no trabalho, falava pouco com os colegas e passava os intervalos sozinho, ouvindo aulas de contabilidade no celular enquanto comia. Sempre que podia, aceitava turnos extras, às vezes trabalhando até às 8 horas da manhã para limpar andares adicionais. Naquela noite de quinta-feira, 2 seguranças decidiram fazer uma pegadinha com Kieran. Blaun Cortez e Ryder Stone estavam na faixa dos 30 anos e trabalhavam na segurança do prédio havia vários anos. Eles observavam a rotina de Kieran havia semanas e sabiam que, por volta das 10 horas da noite, ele sempre usava o elevador para subir até o 8º andar. A ideia era travar o elevador entre andares usando o painel de emergência, deixando Kieran preso temporariamente como uma brincadeira. Eles planejavam voltar depois, resgatá-lo e rir da situação. O que eles ignoraram foi que o sistema do elevador era antigo e possuía falhas de segurança conhecidas.
Registros de manutenção mostrariam depois que vários dispositivos de segurança haviam sido desativados em manutenções anteriores e nunca restaurados. Às 10h15 da noite, Kieran entrou no elevador com seu carrinho de limpeza. Quando o elevador passou pelo 8º andar, os seguranças acionaram o sistema de travamento. Preso, Kieran apertou o botão de emergência e pediu ajuda, sem saber que aquilo era intencional. Os seguranças haviam desligado temporariamente os rádios. Após cerca de 20 minutos preso e acreditando que aquela era sua única saída, Kieran decidiu tentar escapar pelo alçapão do teto do elevador. Pelas câmeras de segurança, os seguranças ouviram barulhos, mas continuaram assistindo. Kieran conseguiu subir para o topo do elevador. O poço estava escuro e ele mal conseguia enxergar os cabos e a estrutura acima. Tentando alcançar o 9º andar, ele se deslocou sobre o teto do elevador. Sem verificar a posição de Kieran, Blah-1 acionou o painel para reativar o elevador. Mesmo sabendo que Kieran havia saído da cabine, ele não confirmou onde ele estava antes de religar o sistema. O elevador voltou a subir conforme a programação automática. Kieran ficou preso entre o teto do poço e o elevador em movimento. O espaço se fechou rapidamente, esmagando seu corpo. O elevador parou normalmente no 9º andar, mas Kieran ficou preso no espaço estreito acima da cabine. Os seguranças ouviram um barulho forte e perceberam que algo havia dado errado. Ao abrir o elevador, Kieran não estava dentro. Seu corpo foi encontrado esmagado acima da cabine. Equipes de resgate levaram cerca de 30 minutos para baixar o elevador e remover o corpo. Kieran morreu por ferimentos de esmagamento no tórax e na cabeça. As gravações mostraram claramente o uso indevido do sistema de emergência. Ambos os seguranças foram condenados por homicídio culposo. Blah-1 recebeu 8 anos de prisão e Ryder recebeu 5 anos. A administração do prédio também enfrentou sanções e processos civis. Número 5. A mentira no fundo da piscina. Era o dia 9 de setembro de 2017, em Scottsdale, no Arizona. As temperaturas da noite permaneciam elevadas e o céu estava limpo. Em uma casa luxuosa, uma festa acontecia ao redor da piscina no quintal. Sofia Martinez tinha 20 anos e trabalhava como garçonete. Aquela era a primeira festa em uma casa daquele padrão que ela frequentava. Sofia havia abandonado recentemente a faculdade comunitária e vinha trabalhando turnos duplos para pagar contas atrasadas. O aluguel estava vencido havia 3 dias e ela precisava desesperadamente de dinheiro. Sofia era simpática, mas tímida. Ela havia sido convidada por uma colega de trabalho e se sentia deslocada entre estudantes populares. Ao longo do verão, havia perdido cerca de 14 quilos e tentava se reinventar socialmente. Durante a festa, Camila Stone, Kendall Pierce e Skyler Quinn se aproximaram de Sofia. As 3 eram conhecidas por sua presença nas redes sociais e tinham milhares de seguidores. Já haviam bebido e procuravam algo que rendesse entretenimento. Camila disse que estavam brincando de recuperar um celular que havia caído no fundo da piscina. Ela afirmou que se tratava de um iPhone caro e ofereceu $200 para quem mergulhasse e o recuperasse. Sofia precisava do dinheiro e queria impressionar o grupo. Ela não mencionou que não era uma boa nadadora, nem que tinha medo de água profunda. A piscina tinha cerca de 3,5 metros de profundidade naquela extremidade e não havia escada próxima. Kendall mostrou um objeto no fundo da piscina que parecia um celular em uma capa preta. Incentivada por Skyler, Sofia tirou os sapatos e pulou na água enquanto as 3 filmavam. A música da festa estava alta e a maioria dos convidados estava longe da piscina. Sofia mergulhou e pegou o objeto, percebendo imediatamente que não era um telefone de verdade.
Tratava-se de uma capa falsa, com pesos presos para afundar. Ao tentar subir, ela ficou desorientada e entrou em pânico. As luzes da piscina dificultavam a visão, e Sofia não conseguia identificar a superfície. Ela começou a engolir água enquanto suas habilidades limitadas de natação falhavam. As três continuaram filmando, sem perceber a gravidade da situação. Somente após cerca de 90 segundos, alguém notou Sofia boiando imóvel no fundo da piscina. Quando os convidados a retiraram da água e chamaram socorro, já era tarde demais. Os paramédicos chegaram em cerca de 8 minutos, mas não conseguiram reanimá-la. Sofia foi declarada morta por afogamento. A capa falsa do telefone foi encontrada em sua mão. Vídeos recuperados dos celulares mostraram toda a pegadinha. Apesar disso, o promotor decidiu não apresentar acusações criminais por falta de comprovação de intenção. A família de Sofia entrou com um processo civil por morte indevida. Essas histórias mostram como algo apresentado como brincadeira pode se transformar em tragédia em questão de segundos. Quando limites são ignorados e o risco é tratado como entretenimento, as consequências são irreversíveis. Antes de rir ou apertar o botão de gravar, vale lembrar que nenhuma visualização, nenhuma curtida e nenhuma atenção valem uma vida. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!